Antes de você sair abrindo os vídeos das receitas, vamos entender a lógica delas? Essa é a mandala de todas as nossas refeições. Ela foi dividida em duas partes, brunch e almojanta. Os dois pontos de partida do brunch são coffee break, que é tudo relacionado a café da manhã e lanche, e o sabor doce. Na vida, mais amor, por favor, mas no almoço e no jantar, muito mais vegetais. De forma prática e deliciosa, né? Não, o corpo pede. A gente que não sabe ouvir e não tem receitinhas na manga. Não tinha, porque a partir de hoje a sua alimentação vai virar. Esse negócio de whey, não, whey proteína. Vamos falar de fontes vegetais acessíveis e práticas. Começando por aqui, então. Quando a gente fala proteína, na real, a gente quer falar aminoácido. Existe uma crença coletiva de que quando a gente come carne, a proteína desse animal vai, sei lá, direto pro nosso músculo, dando a força e o vigor que a gente tá buscando. Isso não é assim e, na verdade, a gente não absorve proteína. Ela é uma molécula muito grande, formada de moleculinhas menores, que são os aminoácidos. No processo digestivo, a proteína é quebrada em aminoácidos, e são eles que a gente absorve. E de acordo com o que o nosso corpo está precisando, eles vão ser direcionados. Não confunde as coisas. Aminoácido é fundamental. Carne, não. A questão da carne é mais complexa e a gente fala mais no módulo 0. Mas já vamos entender que a gente consegue proteína de qualidade casando alimentos que têm aminoácidos que o outro não tem, como os cereais e as leguminosas, o clássico arroz e feijão, que são grãos altamente complementares. Então, grãos preparados de forma adequada e consumidos na quantidade adequada fornecem proteína adequada. Castanhas e cogumelos também são fontes de proteína, mas aqui a gente vai focar nos alimentos mais acessíveis. A soja é uma leguminosa como o feijão e também é rica em proteína. Maneiro! Mas essa proteína texturizada de soja é um produto que passa por altos processamentos industriais e a gente não quer isso. O tofu e o tempê são produtos mais rústicos da soja, também ricos em proteína, mas não são tão acessíveis, então não vão fazer parte do nosso cardápio. O seitan é uma espécie de salame vegano produzido com o glúten do trigo. Também é rico em proteína, mas além de ser caro, tá longe demais da matéria-prima. Um detalhe bem importante que a gente precisa saber para consumir grãos é o ácido fítico. Também conhecido como fitato, ele é uma espécie de cápsula que envolve um composto de fósforo dentro das sementes. O problema dele é que dentro do nosso intestino ele compete com outros minerais importantes para ser absorvido. Os vegetarianos e principalmente os veganos precisam otimizar bem os alimentos. Uma forma de fazer o fitato atrapalhar menos é diminuindo o teor dele, hidratando o grão antes de cozinhar. Quando a semente absorve água, ela entende que está em processo de germinar. E aí, a cápsula de ácido fítico quebra, liberando o fósforo que vai dar o start energético para o metabolismo da planta bebê. Ela germinando ou cozinhando vai diminuir mais ainda o teor do fitato. A gente não tem muito o que falar do ovo, só que é uma fonte alimentícia muito completa que por si só dá origem a um animal complexo, que é um pintinho. Então, para evitar grandes déficits nutricionais numa vida que não tem a disposição do vegano que calcula milimetricamente a alimentação, o ovo é bem-vindo. Agora aqui, a base da nossa pirâmide alimentar são as hortaliças. Toda a riqueza dos legumes preparados das mais variadas formas. Se você pegar um monte de legume, digamos, abobrinha, passar no liquidificador e coar, você vai ver que vai sair muita água e sobrar uma fibra na peneira. Então, por mais que a gente coma muito legume, a gente na verdade está consumindo muita água e muita fibra. O que, nossa, deixa o corpo funcionando incrivelmente bem. E nem vem, porque esse volume de fibra e água é completamente diferente do que se a gente consumir uma fibra industrializada e água do filtro. Assunto de módulo 6. Depois, na pirâmide, vem os grãos proteicos. E você vai ver aqui que não é só 1, 2, feijão com arroz, feijão no prato, não. Existem outras formas variadas e deliciosas de mesclar cereais com leguminosas. E aí, beleza, o resto da pirâmide. Frutas, óleos, sementes oleaginosas, adoçantes e a proteína animal, se for o caso. Sempre tem aquele que pergunta, né? Ai, vegetariano só come alface. Vamos olhar rapidinho aqui para as possibilidades de uma planta? Lá dentro da terra estão as raízes mais densas, com mais carboidrato, fazendo a primeira triagem de água e minerais do solo. Todas as partes da planta têm um pouco de todas as classes de nutrientes. Mas, por exemplo, uma raiz tem mais minerais do que uma folha. O caule e as folhas vão trazer mais fibra, água e clorofila. Os frutos e as flores vão trazer mais nutracêuticos e as sementes vão trazer mais substrato. Substrato é aquele ingrediente básico para o metabolismo celular, lembra? Proteína, carboidrato e gordura. E os nutracêuticos são uma classe de moléculas que trazem cuidados especiais com as engrenagens do metabolismo. As vitaminas, os antioxidantes, os fármacos naturais, os fito-hormônios. Sobre tudo isso a gente fala mais no módulo 0 e no módulo 6. Mas entende de uma vez por todas que toda a riqueza de uma planta é a perfeita compatibilidade com o bom funcionamento do corpo humano. Olha o que é um PF de responsa. Muitos grãos e muitas hortaliças. Talvez não seja
todo dia que a gente consiga bater um PF desse no almoço e no jantar. Até porque existem outras formas da gente consumir vegetais e também combinar cereais com leguminosas. Mas pega essa visão do prato feito para buscar equilibrar as suas refeições semanais. E lembra que dessa forma, a proteína animal tem um espaço muito menor do que essa maluquice que a gente aprendeu de carne o tempo todo. A galera que tá acostumada com cesta orgânica se vira com as hortaliças sazonais aleatórias que vem nas cestas. Mas para quem ainda não tá muito acostumado com os vegetais, eu separei um top 5 bem versátil. A couve é uma folha fácil de lavar e é muito boa para sucos, sopas e refogados. A selga e couve japonesa são mais resistentes que a alface, então para saladas frescas é mais prático. A cenoura é minha preferida, ela é muito maravilhosa para ralar fino, ralar grosso, picar, refogar, cozinhar, vapor, petiscar, milhares de possibilidades. A batata inglesa cozida, assada, com bastante azeite, sal, ervinhas, mata legal aquela coisa do salgado. E o chuchu, ninguém dá nada por ele, mas ele é um dos legumes mais baratos. E o povo diz que não tem gosto, então isso é ótimo, porque o que quer que a gente prepare, ele vai incorporar o sabor. De forma ainda que a receita vai render e ficar fit, porque ele não tem quase nada de caloria. Eu sei que eu sou suspeita, mas eu acho o chuchu cozidinho uma delicinha. Uma forma também bem prática da gente estar ingerindo bastante vegetais sem ter que fazer saladas é no suco. Existem infinitas possibilidades de suco, infinitas possibilidades de suco verde, e no módulo 6 você vai entender por que eu prego a clorofila. Um suco verde cheio de folhas, legumes, adoçado com fruta, é maravilhoso. Aqui eu vou te ensinar o suco verde de preguiçoso. É só bater no liquidificador. Couve, água e limão com casca. E coar. Tanto faz pouca água para fazer um shot forte ou bastante água para fazer um suco aguado e hidratante. Você pode adoçar com mascavo, stevia, mas se não adoçar, ele vai ter o cunho terapêutico de ir curando esse paladar infantil de estar sempre querendo uma coisa docinha, gostosinha. Se adicionar gengibre e ou cúrcuma in natura, você vai ter um power suco verde de preguiçoso. Esses 2 rizomas ou pequenas raízes são riquíssimos em nutracêuticos. E você pode fazer um shake verde de preguiçoso ou um power shake verde de preguiçoso batendo o seu suco já coado com banana. Fica muito gostoso e aumenta a saciabilidade. Nos vídeos das receitas também você vai conhecer o Shake Mag, mais gata ever. As folhas, ok, dá mais trabalho, então é mais difícil de ter em casa sempre, mas limão não pode faltar. Se não der pra fazer o suco verde, então a gente faz a Luísa, que é a limonada suíça. A casca do limão é muito mais rica em vitamina C do que o sumo. A gente também pode fazer Power Luísa, Shake Luísa, Power Shake Luísa, você entendeu o raciocínio. Agora partiu o coffee break. Quem sempre é a estrela dos lanches e do café da manhã? O clássico pão com manteiga. O pão é aquela delicinha que sacia, é a massa calórica que dá sustância para segurar a onda na primeira parte do dia. E as manteigas e afins vão trazer mais sabor e melhorar a textura. Para substituir de forma inteligente, vamos no âmago da coisa. Pão é carboidrato, então a gente vai se fazer de raízes e cereais. E a gordura que a gente busca com a manteiga, a gente vai pegar dos óleos vegetais extra virgem crus. A margarina é pura gordura trans pelo processamento industrial que pegou óleos vegetais e transformou numa pasta. Trans é uma configuração da molécula de gordura quando ela sai da sua configuração natural cis e vai se torcendo pelo calor ou pelo processo de hidrogenação. No nosso organismo, a gordura trans faz uma verdadeira bagunça nas dinâmicas metabólicas do colesterol e dos triglicerídeos, os 2 personagens que estão na linha de frente das doenças cardiovasculares. A manteiga já é rica em gordura saturada, que gruda fácil nas paredes dos vasos sanguíneos, além de também bagunçar o metabolismo das gorduras no corpo. Mas só pelo fato de ser laticínio, tá? A gente precisa compreender que laticínio não é pra gente. Só em casos de extrema necessidade, como uma desnutrição infantil, por exemplo. Existem vários óleos vegetais pra gente explorar por aí, você vai aprender a fazer uma manteiguinha. E como sempre, pra facilitar a sua vida, 3 óleos para começar. Nosso clássico azeite de oliva, que é perfeito para as receitas salgadas. O óleo de coco, que é perfeito para as doces e também vai nas salgadas. E o óleo de linhaça para dar uma variada. Ele tem um gostinho peculiar, tem gente que não gosta, mas para os veganos é muito bom porque é um teorzinho a mais de ômega 3. Vamos falar rapidinho de sal. O sal refinado vem do mar, mas ele passa por processos de refino para ficar mais soltinho, mais prático. Assim, obviamente, ele perde os minerais naturais. O sal rosa do Himalaia é riquíssimo em minerais. Maneirão. Mas é tão insustentável trazer ele de lá pra cá, pensa só em todo o transporte. Totalmente desnecessário. Meu voto é pro sal marinho, que não passa por processos de refino, tem nutrientes minerais. Ele só é mais umidinho e menos solto que o sal refinado, mas isso definitivamente não é um problema.
Se você tiver um bom moedor, coloca o sal grosso, que ele é marinho e não é refinado. Agora, voltando pro carboidrato do pão, começando pelas raízes. Vou te falar que eu aprendi a gostar muito de comer uma raiz cozida tomando café. Batata doce, aipim, inhame e a banana da terra, que não é raiz, mas você se surpreenderia como rola de substituir pelo pão. Isso é coisa lá do interior do Nordeste. E, cara, a gente tá falando da matéria-prima diretamente da natureza. Isso é alto nível de lanche. Agora, entrando nos cereais, a aveia disparado é o que eu mais uso. Você vai ver muita coisa com aveia nos vídeos, inclusive 2 tipos de pão super práticos. O milho para fazer o cuscuz salva, porque é muito rápido, muito barato, muito gostoso. Eu gosto muito de incorporar linhaça e gergelim nas receitas, porque agrega muito valor nutricional. Lembrando que toda semente é nutritiva, rica em proteína, porque é todo o potencial de uma nova planta se formar. A linhaça é reconhecida por um teor legal de ômega 3 e o gergelim de cálcio. Para os vegetarianos e principalmente os veganos, essas sementes são fundamentais. E tem outros cereais também super ricos e delícia, a chia, quinoa, amaranto e os flocos desses grãos. Mas como eles são mais caros, aqui no nosso menu de Hora Diet Style da virada, só linhaça e gergelim. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco do trigo, porque rola uma paranoia meio equivocada do glúten. Bom, o trigo e a aveia são grãos muito parecidos, só que o trigo tem uma casca mais dura e tem glúten. A aveia não tem glúten, mas a forma como ela é cultivada e processada no Brasil pode acontecer contaminação cruzada de glúten pelo trigo. Vamos olhar aqui rapidinho a anatomia do trigo. O germen é tipo o núcleo do trigo, é a parte mais nutritiva. A casca é a fibra que a gente encontra como farelo nos mercados. E na parte de dentro, o endosperma, tem 2 proteínas, a gliadina e a glutenina, que quando misturadas com água, formam essa substância glúten. O glúten, pasme você, é um composto de proteínas. Esse composto faz aquelas maravilhas culinárias que a gente adora, de pão fofinho, e quando extraído industrialmente, aquelas balinhas. Lembra que a gente não absorve proteína? A gente não absorve o glúten. A gente absorve os aminoácidos da glutenina e da gliadina, que não tem nada a ver com glúten em si. Glúten não engorda. O que pode engordar são produtos refinados ou pseudo-integrais, que são os refinados com os farelozinhos para ter cara de integral. Sempre lê o rótulo. Se você encontrar farinha enriquecida, é farinha branca. E tudo que é refinado é problemático. O problema do glúten é para quem tem sensibilidade a ele. Isso a gente já sabe se sente algum mal-estar depois de comer. Esse mal-estar vem de inflamações que o glúten pode estar causando no intestino. Olha, esse aqui é o nosso intestino por dentro. É um tubo com vários dedinhos, que é onde estão as células que vão absorver os nutrientes. Na doença celíaca, que é uma inflamação crônica do intestino, a pessoa vai perdendo esses dedinhos e assim também a capacidade de absorver nutrientes, podendo chegar num quadro seríssimo de desnutrição. Se você não tem essa sensibilidade, vai ser feliz. Agora, mulher, não viaja de ficar comendo coisa refinada. Falando em refinado, os docinhos da nossa vida sempre tiveram coisa refinada, laticínio, gordura trans. Pois agora, minha irmã, nossos doces são ricos em água, fibra, vitaminas, minerais, nutracêuticos, tudo que faz o corpo funcionar bem. E não o contrário, que ficam degradando a gente, como essas classes ultrapassadas da indústria. Nossos doces naturais saem das frutas, que na minha opinião são a maior riqueza da natureza. Nesse módulo da virada, eu vou ensinar e instigar você a comer muita fruta. Você também vai aprender outras delícias além para incorporar nas suas frutas, como chocolate natural, muesli. Mas as sobremesas mais elaboradas são no módulo 2. Aqui são aqueles docinhos rápidos e sem prejuízo pro corpo. Para adoçar, eu sempre vou te recomendar o açúcar mascavo ou o melado. Vamos sempre naquele raciocínio do mais natural possível e menor gap entre produto e matéria-prima. Para questões de glicemia ou controle de peso, stevia 100%. A stevia é uma folha que é doce, mas é difícil encontrar a forma natural dela no mercado. Então vai ter que ser o extrato líquido ou o pozinho mesmo. O mel é um alimento que as abelhas produzem para elas. Se for para ir no mel, vai no melado ou no mascavo, a não ser talvez num chá terapêutico e que seja um mel de qualidade. O açúcar de coco tem um índice glicêmico mais baixo que o açúcar mascavo, mas é muito mais caro, então tchau. Há uns anos atrás eu pensava que o agave era uma seiva natural da planta, mas não é não, são altos processos industriais e enzimáticos. O maple, também conhecido como xarope de bordo, sim, é uma seiva natural de uma árvore que tem muito no Canadá, mas é muito caro aqui no Brasil. As destrinas e destroses são obtidas do amido de raízes e cereais. Por conta de ritmo glicêmico também são usadas em produtos esportivos. Não tem nenhum tipo de nutriente agregado, então eu vou voltar a te recomendar o mascavo. O xilitol sai de fibras de folhas, tem um índice glicêmico mais baixo e é muito comparado com a estévia. Qual dos dois é melhor é uma resposta difícil de dar ainda nessa altura porque não se tem muita informação científica sobre os dois. Por ser mais acessível, eu vou no estévia e sempre lembrando,
aquela moderação. Se você quer se esbaldar de comer doce, come fruta fresca. Se você tem diabetes, questões glicêmicas, está no controle de peso ou qualquer patologia e queira se esbaldar, combina com o seu Nutri, uma forma inteligente de fazer isso. Lembrando que até mesmo os alimentos naturais, de uma forma equivocada e principalmente em situações patológicas, também podem prejudicar. Bom senso, autorresponsabilidade e responsabilidade com quem depende da gente. Né? E como chocolatra, eu represento a classe e não teria como não falar de chocolate. Cacau, uma fruta divina da natureza, da sua semente sai a manteiga, que é clara, rica em gorduras boas, como todas as sementes vegetais, e uma massa escura, que tem as características marcantes do chocolate, que também são ricas em antioxidantes. O cacau em pó, que é o que a gente vai comprar nos mercados para fazer o nosso chocolate natural, é a semente sem a manteiga, torrada e moída. Cara, vou te falar, tem uns cacau em pó ruim no mercado, viu? Eu realmente suspeito que os melhores vão para exportação. Se você acabar comprando um cacau que é ruim e o seu chocolate natural ficar ruim, não desiste, compra outra marca. Ah, então tá, acabamos. Vem ver aqui o que você vai aprender de receita. No brunch, substitui o pão com aquilo que é muito roots e uns etc e pão. Olha só, assunto queijo. Queijo é laticínio, não deveríamos consumir, mas não vai ser nesse módulo que a gente vai fazer queijos veganos. Qualquer queijo vegano dá um certo trabalhinho e a ideia aqui é a praticidade máxima. Nos doces temos várias formas de comer frutas e as delícias além. A gente usa também pasta de amendoim 100% integral, que é só o amendoim torrado e moído. O amendoim é uma leguminosa, rica em proteína, mas como também é rico em gordura, é quase considerado uma oleaginosa, como as castanhas. Lembra que você está num módulo de comidas naturais muito, muito simples. Então, por exemplo, você vai aprender brigadeiro, hambúrguer, pizza em versões naturais muito, muito simples. Então, vai de cabeça aberta. Em Veggies Mais, você vai ver a parte crua, raw, de raw food, que é a salada fresca e os sucos e shakes verdes, e as variações de legumes cozidos. Proteína animal são as diferentes formas de comer o ovo para não enjoar, e ideias simples também para a gente consumir mais cereais e leguminosas. Além do mais, a manteiguinha, os detalhes sobre os óleos, cereais e como rotular seus vidrinhos. Versões naturais de comidinhas que a gente ama, como farofa, lasanha, hambúrguer, pizza e macarrão com molho branco e de tomate. E também, 3 drinks. Refri, chá antigripal e um shot energético. E uma sopa instantânea e 2 snacks. Boas receitinhas pra você. Depois você me conta como é que foi.